Bom, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Deus seja louvado pela minha presença. Deus seja louvado, como a irmã mesmo disse, pela igreja se reunindo no mundo inteiro, a fim de nesses 10 dias buscar a presença de Deus, estar em espírito e em verdade na presença do nosso Deus, procurando, tal como os discípulos, no período que eles ficaram no cenáculo, buscar também a presença de Deus, para que o Senhor pudesse habitar na vida deles, a fim de que eles fizessem a obra a qual o Mestre havia a eles concedido. E antes de nós começarmos realmente a falar, embora a irmã já fez uma oração, mas vamos mais uma vez orar pedindo a presença do Santo Espírito e o discernimento de Deus para que compreendamos a mensagem dele para nós. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, mais uma vez agradecemos por estarmos em Tua presença, num número ainda pequeno, contudo, onde 2 ou 3 estivessem reunidos, a Tua promessa de que o Senhor, o Todo-Poderoso, ali estaria. Portanto, sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Permaneça conosco, que os Teus santos anjos sejam enviados para também estarem conosco, afastando todas as trevas. Sejam enviados os Teus santos anjos para, junto de todas aquelas pessoas as quais talvez estejam lutando para vir à Tua casa de oração, que no poder dos Teus servos, os anjos, no poder do Teu Santo Espírito, essas pessoas venham a ter a vitória e dirijam-se para a Tua casa de oração a fim de receber as bênçãos que o Senhor preparou para elas, preparou para nós nessa tarde. Oramos para que o Espírito Santo, de uma maneira muito especial, esteja sobre todos nós, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, a fim de enxergarmos, ouvirmos, compreendermos e aceitarmos a palavra do Senhor. Que eu não fale as minhas próprias palavras, mas que o Senhor me conceda as Tuas palavras de maneira que não apenas os irmãos, mas eu mesmo estarei aprendendo nesta tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos a Ti, e que o Senhor nos conceda mais do que podemos pedir ou pensar, são os nossos desejos, e que a Tua vontade seja feita. Amém. Bom, nós estamos em 10 dias de oração universal, então acredito que um bom tema da parte de Deus para estudarmos nessa tarde é a respeito do que aconteceu no livro de Atos com relação aos 10 dias que os discípulos passaram ali no cenáculo. E eu gostaria então de que todos nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Atos, primeiramente no capítulo 1, mas nós vamos ler também o capítulo 2, e que o Senhor nos ajude a trazermos cada uma dessas palavras para os nossos dias. Eu creio, eu acredito que você também crê, e que o pastor Ted Wilson também crê, e que a igreja a nível mundial também crê que nós estamos muito próximos da vinda de Cristo. Se nós estamos muito próximos da vinda de Cristo, quer dizer que a grande e última colheita está muito próxima de ser feita. E se a grande e última colheita está muito próxima de ser feita, então é necessário que o Senhor derrame em toda a sua plenitude a chuva serôdia. É necessário que dentro, em breve, o alto clamor da chuva serôdia seja dada pelos filhos de Deus. É necessário que um novo Pentecostes, tal como o primeiro, só que em proporções maiores, pois é assim que o Espírito de Profecia nos diz, que o segundo Pentecostes ele vem em proporção maior do que o primeiro Pentecostes. Se Jesus está tão próximo de voltar, e nós vemos isso até mesmo por isso que está acontecendo na igreja esses 10 dias. Se Jesus está tão próximo de voltar, então nós temos que estar atentos para o segundo Pentecostes, que ele vem antes da vinda de Cristo. Então, se Jesus está próximo, o segundo Pentecostes está muito mais próximo. E se o segundo Pentecostes está próximo, então quer dizer que nós precisamos da preparação para receber a bênção. Quantas vezes nós lemos no Espírito da Profecia que é a minoria que vai receber o refrigério pela presença de Deus? Textos tremendos e muito fortes, de maneira que
O Espírito Santo, através da sua profeta, chega a dizer que ninguém receberá do refrigério, ninguém receberá o selo de Deus se não tiver vencido todas as tentações. E hoje nós estamos reclamando que nós somos grandes pecadores e que estamos a todo momento pecando. Pecamos em pensamentos, pecamos em olhares, pecamos em palavras, pecamos em ações. Mas o Senhor Deus, através da sua profeta, Ele é muito claro que Ele só vai dar o selo, Ele só vai participar do refrigério àqueles que tiverem, pelo poder do sangue de Cristo, vitória sobre todos os pontos em questão do pecado. E nós dissemos, isso é impossível, e realmente é impossível, mas Jesus disse, os impossíveis do homem para Deus são possíveis. Pela fé é que nós somos salvos, mediante a graça de Deus em Cristo Jesus, e pela fé que os discípulos receberam o Espírito Santo, e é pela fé que nós recebemos o Espírito Santo. E porventura não é pela fé que nós vencemos todas as tentações? Nós não estamos lutando com as nossas próprias forças para alcançar a salvação. Deus, Ele fala que nós temos que nos revestir de toda a armadura da fé, toda a armadura de Deus. A armadura não é do homem, a armadura é de Deus. Nós temos que nos revestir de toda essa armadura, e quem nos concede a armadura? É Cristo Jesus. E o Senhor Deus também nos diz que nós não lutamos no nosso poder, mas Ele diz, apodere-se do meu poder e faça paz comigo. Nós vamos vencer todas as tentações. Nós vamos vencer todas as manchas, as nódoas, as rugas do pecado, todos os nossos ídolos no poder de Deus, porque foi assim que os discípulos fizeram. Vamos a Atos 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Versículo 14. Todos estes, ou seja, todos os apóstolos, perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E o capítulo 2 nos diz, no versículo 1: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Jesus, um pouco antes de ascender aos céus, Ele tinha dado a promessa para os discípulos. Primeiro Ele deu a comissão, Ele falou: Ide, portanto, e pregai o Evangelho, e sejam as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Samaria e na Judéia, e até os confins do mundo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Contudo, Ele falou que eles deveriam esperar primeiramente em Jerusalém, até que a promessa de Deus viesse sobre eles. Se não houvesse promessa, se não houvesse derramamento do poder do Espírito Santo, também não tinha testemunhas, e também não tinha disseminação do Evangelho, também não tinha o fruto bendito, o qual vem do poder do Espírito Santo por intermédio da pregação dos apóstolos. Os apóstolos, eles tinham em mente, eles sabiam que se eles não recebessem a promessa de Deus, a promessa feita por João Batista e repetida por Jesus, porque João Batista, ele disse: Eis que eu vos batizo com água, para quê?
para remissão de pecados. Mas aquele que vem após mim, o qual nem sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Esse fogo que daria poder para eles pegarem, o fogo que estaria constantemente agindo em seus corações e pulverizando, queimando toda a mancha, toda a mácula, todo o pecado que havia dentro dos corações dos discípulos. Sem o poder do Espírito Santo, os discípulos na verdade nem poderiam compreender as palavras e as parábolas de Cristo. Os irmãos devem se lembrar, quando Cristo estava prestes a ser sacrificado, ele disse que havia muitas coisas para falar para os discípulos. Antes de ascender aos céus, ele também afirmou que havia muitas coisas para dizer para os discípulos, mas eles ainda não podiam suportar. Mesmo Jesus estando ao lado deles, os discípulos ainda eram, se assim eu posso dizer, quase que analfabetos espirituais. Muitas coisas, disse Jesus, vocês precisam saber, mas ainda não têm condições de saber. Mas quando vier o Espírito da verdade, então Ele vos guiará a toda a verdade. E Jesus havia dito que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Se o Espírito da verdade os ia guiar a toda a verdade, então o Espírito Santo ia os guiar a Cristo, que é a verdade, o qual esteve andando com eles por 3 anos e meio, mas eles não puderam entender. Por quê? Porque eram carnais e não espirituais. Era necessário que Cristo subisse ao céu para que descesse o Espírito Santo, para que os discípulos entendessem o Cristo, o qual eles andaram 3 anos e meio. Teologia, teoria e estar na presença imediata de Deus não significa, na verdade, compreender as coisas espirituais da verdade. Ninguém pode compreender a verdade profundamente e nem superficialmente, se não estiver cheio do poder do Espírito Santo. Por 3 anos e meio os discípulos andaram ao lado de Cristo, e quando chegou momentos antes da crucificação do seu Senhor, eles ainda estavam lutando para saber quem ia ficar à direita e quem ia ficar à esquerda, quem ia ser o maior e quem ia ser o menor, quem ia ter que servir o outro, porque eles não queriam servir o outro, mas quem seria o mais servido? Por 3 anos e meio eles estiveram com aquele que é o servo dos servos, que desceu para dar o exemplo. Ele era o Senhor, mas decidiu dar exemplo de servo de servos, porque foi o que ele fez quando ele lavou o pé dos discípulos. Pois eis que os discípulos eram servos, mas Jesus foi servo de servos. Ele veio para servir e não para ser servido. E os discípulos, vendo tantos e tantos exemplos, eles ainda não compreendiam. O eu estava no coração, na mente, na vida dos discípulos. Às vezes, quando nós lemos que os discípulos deixaram todas as coisas, nós ficamos surpreendidos pelo fato de eles terem deixado todas as coisas para seguir a Cristo. Nossa! Jesus passou, viu Pedro, viu seu irmão, viu Tiago, viu João e disse: olha, deixe as redes e venha após mim, me siga. E eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Que grandioso! Vemos determinado momento que aquela grande multidão ia atrás de Cristo, então ele parou e ele teve que fazer uma pregação de reforma e de reavivamento. Ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmos. Duro é ouvir essa palavra. E toda a multidão foi embora, e sobrou só os discípulos. Vocês vão me abandonar também? Não. O Senhor tem as palavras da vida. Para onde que nós iremos? Que fé! Só que Jesus disse a respeito desses mesmos discípulos: Pedro, quando você se converter, então apacenta as minhas ovelhas. Eles já tinham deixado tudo. Pedro certa vez falou: e nós, Senhor, que deixamos tudo? E Jesus fez a promessa: olha, vocês que deixaram tudo, realmente deixaram tudo, vão receber aqui na terra 100 vezes mais, e no céu a vida eterna. Jesus confirmou, eles tinham deixado
tudo aos olhos humanos, mas ainda não eram convertidos, eram só convencidos. Mas quando Pedro se convertesse, ele ia apacentar as ovelhas de Cristo Jesus. A conversão de Pedro, embora ocorreu de certa forma, quando ele saiu de dentro ali do pátio do sumo sacerdote e chorou amargamente no mesmo local onde Cristo havia orado, Pedro realmente só tomou consciência do que é ser um cristão depois que ele passou pela experiência dos 10 dias no cenáculo. Irmãos, o Espírito da Profecia nos diz que nós só recebemos o refrigério, e nós só recebemos o selo de Deus quando nós obtemos a vitória sobre todos os pontos de tentação, sobre todas as tentações. Os discípulos, eles estavam cheios do eu e cheios de pecado, mesmo quando o mestre já tinha dado a comissão para eles irem serem as suas testemunhas por todo o mundo. Mas antes deles irem, era necessário que eles recebessem a plenitude de Deus, a fim de serem as testemunhas de Cristo. E você já pensou, e eu já pensei, realmente o que é ser testemunha de Cristo? Testemunhar da vida de Cristo. Para você e eu testemunharmos da vida de Cristo, e para os discípulos testemunharem da vida de Cristo, eles tinham que se tornar cristãos. E o que é se tornar cristão? É acreditar em Cristo. Os demônios acreditam, e os demônios, diferente de você e eu, eles tremem, mas eles não são cristãos, porque eles são homicidas e mentirosos desde o princípio e não se firmam na verdade. Ser cristão não é crer em Cristo, ser cristão é imitar a Cristo. E para você imitar a Cristo, você tem que ter o mesmo Espírito, e eu tenho que ter o mesmo Espírito que houve em Cristo. Os discípulos entendiam que para eles serem cristãos e testemunharem de Cristo, então eles tinham que ser tal como Cristo. E para ser tal como Cristo, não adianta você e eu nos esforçarmos em nossas forças para sermos semelhantes a Deus, porque Jesus, ele falou: sem mim vocês não podem fazer nada. Então, para ser cristão, eu tenho que, na verdade, estar literalmente vivendo a vida a qual Paulo diz o seguinte: agora eu já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Antes de dizer isso, Paulo, mesmo depois de ter aceitado Cristo, ele dizia o seguinte: aquilo que eu quero fazer eu não, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço com toda a facilidade. Porque a carne lutava contra o Espírito, e Paulo continuava ainda a pecar. Mas Paulo dizia que ele fazia uma coisa que talvez você e eu não estamos fazendo. Isso faz parte do cardápio, se assim eu posso dizer, para nos alimentarmos verdadeiramente de comida espiritual sólida. O que faz parte desse cardápio? Esmurrar-se a si mesmo. Paulo disse que internamente ele esmurrava-se a si mesmo, ele lutava contra a carne. Não era no poder dele que ele vencia a carne, mas ele sabia que a parte a qual ele deveria fazer para receber a vitória era lutar contra a carne, no poder de Deus. Porque se Paulo não podia fazer nada sem o poder de Cristo, então Paulo lutava contra o eu no poder de Cristo. E pelo fato de Paulo não ter desistido, mas ter persistido, lutando, esmurrando-se a si mesmo, vencendo cada ponto em questão que o Senhor Deus apresentava com relação aos seus pecados, então em um determinado momento, Paulo ele pôde afirmar com toda humildade: agora já não sou mais a carne quem vive, agora já não é o Paulo quem vive, agora já não é o eu que está acima do Espírito, mas agora Cristo vive em mim. E se Jesus está nos céus, assentado à direita do Pai, então Paulo estava dizendo que agora
Cristo, por intermédio do Espírito Santo, Ele vive e habita em mim. Então agora, aquilo que Cristo quer que eu faça, pelo fato dele viver em mim, então eu vou e faço. O viver agora que eu tenho nessa carne pecaminosa e fraca, que tem a lei do pecado, eu não vivo mais no meu poder, eu vivo pela fé no sangue do Filho do homem. O Espírito Santo habitava de tal maneira em Paulo, que não era mais Paulo quem vivia, mas como diz o Espírito de profecia, que quando o amor de Deus estiver sendo derramado em torrentes no nosso coração, nós vamos guardar a lei de Deus tão facilmente como os anjos de Deus aguardam. Paulo chegou nesse estágio, Estevão chegou nesse estágio, porque o homem por si mesmo, ele julga os outros homens, ele condena os outros homens, mesmo quando aqueles que lhe fazem o mal estão, entre aspas, certos. O homem que está recebendo o mal, ele julga e condena aquele que o está prejudicando. Mas Estevão, ele estava de acordo com a lei de Deus, estava de acordo com a lei dos judeus, e foi condenado injustamente. E então, enquanto eles apedrejavam Estevão, ele não foi de acordo com a carne, com a natureza dele. Porque na natureza humana, no momento em que está sendo injustiçado, ele pragueja contra os seus que estão o injustiçando. Mas Estevão, em vez de praguejar contra aqueles que estavam destruindo a sua vida injustamente, Estevão olhava para os céus, via a glória do Pai, via Cristo Jesus à sua destra e orava por aqueles, dizendo: Pai, perdoa-lhes, não lhes conte este pecado. Estevão também alcançou esse estágio. Não era mais a carne, não era mais o Estevão, não era mais o eu dele que estava vivendo, mas Cristo, através do Espírito Santo, habitava em Estevão. E o coração de Estevão estava cheio de um amor sobrenatural, o qual prefere sofrer as consequências injustas do que ver os seus injusticeiros sendo justiçados por Deus. Estevão podia ver na frente dele pessoas que dariam conta do seu pecado no dia do juízo. O coração dele latejando de amor divino, ele nunca jamais podia imaginar essas pessoas queimando no fogo do inferno. Ele queria ver essas pessoas livres, e por conta disso ele bradou que Deus não lhes contasse o pecado, e ele estava sendo sincero, porque o coração dele naquele momento era um coração espiritual e não um coração carnal. Irmãos, para os discípulos receberem o poder de Deus, a virtude de Deus, eles tiveram que vencer todos os pontos que estão em questão nas nossas vidas, na vida deles, com relação ao pecado. Ninguém recebe o refrigério, diz o Espírito de profecia, se não vencer todos os pontos. E ninguém recebe o selo se não vencer todas as tentações. E Paulo dizia que eles eram selados no quê? No Espírito Santo. E se eles estavam selados no Espírito Santo, então se para nós é exigido que para o selo é necessário vencer todas as tentações, para eles também foi exigido que eles vencessem todas as tentações para serem selados no Espírito Santo. Por 3 anos e meio os discípulos andaram com Cristo, mas o eu continuava vencendo. Mas em 10 dias eles entraram no cenáculo, e eles entenderam que aquilo não era apenas uma reunião social, ou apenas um programa da Igreja Mundial. Eles entenderam que era tudo ou nada. Eles entenderam que naqueles 10 dias eles iam ter que morrer para o eu. Eles entenderam que as palavras de Cristo, quando diz o seguinte: todo aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, faça o quê? E o terceiro, siga-me. Jesus é o nosso exemplo em quantas coisas? Em todas as coisas. Quando foi que Jesus deu realmente esse exemplo das palavras que ele disse aos discípulos e disse a você e disse a mim? Todo aquele que quiser viver
ou todo aquele que quiser me seguir, primeiramente negue a si mesmo. Quando foi que Jesus verdadeiramente se negou a si mesmo? Não foi no deserto. Embora ali ele estava negando-se a si mesmo, mas quando ele afirmou verbalmente que ele estava negando a sua vontade para fazer a vontade do Pai, foi no jardim do Getsemane, quando Jesus apresentou a sua vontade como homem. Pai, se possível passa de mim esse, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. E o não passar o cálice significava que Jesus ia ter que morrer na cruz do Calvário. E Deus afirmou que a vontade de Cristo naquele momento, embora parecesse boa, na verdade não era. A vontade de Deus é que Ele morresse pelo homem. Nesse momento Jesus negou-se a si mesmo. E depois disso, qual foi a próxima coisa que Ele fez? Colocou nos seus ombros a cruz. Está conseguindo ver o exemplo? Depois que ele falou: Pai, eu prefiro a tua vontade do que a minha vontade, então ele colocou nos ombros a cruz, que é o objeto do quê? De opróbrio, de martírio, de cansaço, de fadiga. Por 2 vezes ele caiu no caminho. Ele se tornou tão cansado que Deus teve que enviar o Sirineu para que pudesse ajudar Cristo a chegar até o Calvário. Jesus está dizendo que primeiramente, para você e eu somos seguidores dele, nós temos que negar completamente o nosso eu, mesmo que a nossa vontade aparentemente seja boa. Então depois não devemos imaginar que a vida será fácil, mas pelo contrário, nós temos que colocar um objeto de martírio em nossos ombros. Temos que passar a carregar a nossa cruz. No mundo nós vamos ter aflições, e como o irmão estava dizendo agora há pouco, ainda é muito fácil a nossa cruz, irmãos. Alguém aqui já foi devorado por um leão? Com certeza não, senão não estariam aqui. Mas no passado os cristãos, a cruz deles era ser devorados por leões. A sua casa já foi confiscada pelo governo pelo fato de você ser cristão adventista do 7º dia? Não! Mas no passado era. Porventura alguém está tendo que morar aqui, nos lugares mais escondidos e escabrosos da terra, e nas montanhas e nas catacumbas, porque é cristão? Mas na Idade Média eles tiveram. Põe a sua cruz, carregue a sua cruz e me siga. E quando Jesus colocou a cruz nos ombros, para onde que ele foi? Para o Calvário. É para lá que é para vocês me seguirem. É para a morte, para a carne, para o diabo e para o mundo. Todo cristão morre espiritualmente todos os dias para essas 3 coisas. E se porventura eu chamar vocês literalmente ao martírio, assim como eu fui martirizado, então vocês me seguem para lá também. E então, tal como eu venci a morte, o diabo, a carne, o mundo, ressuscitei, incorruptível, e me sentei à destra do trono de Deus, então todo aquele que vencer como eu venci, vai também se sentar no meu trono. Jesus venceu assim. Ele se negou, carregou a cruz, morreu no Calvário, ressuscitou, recebeu a coroa da glória e sentou na glória ao lado do seu Pai. Irmãos, essa é a vida cristã. E os discípulos entenderam que por mais que eles já tinham abandonado, entre aspas, tudo, eles tinham deixado uma coisa: o eu, o qual o Espírito de profecia fala que é o inimigo que? O pior de todos. Mas se eles venceram no poder de Deus, quer dizer que você e eu também podemos vencer no poder de Deus. Irmãos, olha o que os discípulos entenderam: que se eles negassem o seu eu e recebessem a promessa, o que viria junto com a promessa? No Espírito da Profecia, isso está em Testemunhos para Ministros, páginas 174 e 175, diz o seguinte:
com relação ao verdadeiro batismo do Espírito Santo. Essa bênção prometida, se ela for requerida pela fé, traria todas as outras bênçãos em sua esteira, e ela deve ser dada liberalmente ao povo de Deus. Mas pelas astutas ciladas do inimigo, parece a mente do povo de Deus ser incapaz de compreender e incapaz de apropriar-se das promessas de Deus. Parecem pensar que apenas escassos chuviscos da graça devem cair sobre a alma sedenta, quando o poder de Deus espera seu pedido e a sua recepção. Eventos Finais ainda diz o seguinte: não estamos suficientemente dispostos a importunar. A palavra que usa aqui não é pedir, ela está usando a palavra importunar. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com as nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Ele deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Irmãos, somente o poder do Espírito Santo podia transformar os discípulos em cristãos. E o primeiro texto que nós lemos diz que essa bênção, se ela for pedida e recebida pela fé, ela ia trazer todas as outras bênçãos em sua esteira, juntamente com ela. Quais são as bênçãos que os discípulos precisavam naquele tempo, para que eles pudessem sair e serem testemunhas de Cristo? Será que eles precisavam de milhões e milhões de folhetos para pregar o Evangelho de Deus? Será que era realmente disso que eles precisavam? E ajudar, mas não era isso. Será que era de muitas casas publicadoras para publicar muitos grandes conflitos que os discípulos realmente precisavam naquele período para se tornarem testemunhas de Cristo? Isso ia ajudar, mas não era o que eles precisavam. Será que eles precisavam da TV Novo Tempo? Será que eles precisavam de muitos jornais e de muitas revistas? E de muitos DVDs, e de muitos CDs, e de muitos cantores, e de muitos púlpitos, e de muito som, e de muita caixa, para fazer grandes espetáculos, e de muitos palcos, para serem testemunhas de Cristo? Tudo isso ia ajudar muito naquele tempo, mas não era disso que eles precisavam. Eles precisavam naquele momento ser cristãos, porque se eles não fossem cristãos, tudo que a tecnologia podia oferecer para eles, e tudo que o dinheiro podia oferecer para o evangelismo, não seria suficiente. Os discípulos precisavam naquele momento estarem inflamados com o amor de Cristo. Eles precisavam estar transbordantes de toda a temperança, de toda a alegria, de toda a felicidade, de toda a bondade, de toda a benignidade e de todos os traços de caráter de Cristo, que estão inclusos no fruto do Espírito Santo. Era dessas bênçãos que os discípulos precisavam para ser cristãos e se tornarem testemunhas de Cristo. Mas para receberem essas bênçãos, eles tinham que colocar de parte o seu eu, vencer todas as suas tentações, importunar a Deus. E importunar a Deus não é levantar 3 horas da manhã e pedir: Senhor, dá-me o Espírito Santo. Importunar a Deus é você estar andando durante todo o dia, de 5 em 5 minutos, e de todo em todo tempo: Senhor, por favor, eu preciso do Espírito de Deus. Eu preciso do amor contra o qual não há lei. Eu preciso da temperança contra a qual não há lei. Eu preciso da bondade, da benignidade e de todos os traços do atributo do caráter de Cristo, contra o qual não há lei. E o Senhor me disse que isso é fruto do Espírito. Você e eu precisamos nos lançar aos pés do Senhor Jesus
nós precisamos nos agarrar ao manto de Cristo, e tal como Jacó, lutarmos com Cristo, dizendo em santa humildade: eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. O Senhor deseja que o importunemos a esse respeito. O Senhor deseja que o importunemos a esse respeito. E se você e eu somos só ouvintes e não somos praticantes dessa palavra importunar, de nada vai ter adiantado ouvir de Pirituba até aqui para dizer que o texto está falando para você e para mim que Deus quer que a partir desse momento que você e eu estamos escutando a palavra da verdade, passamos a importunar Ele a cada momento, pedindo o poder do Espírito Santo. Porque se você e eu não tivermos o poder do Espírito Santo para vencermos todos os nossos pecados, o Espírito de profecia nos diz que nós não recebemos o selo. E se nós não recebemos o selo, nós não entramos na Nova Jerusalém. E se nós não entramos na Nova Jerusalém pelas portas, então quer dizer que nós vamos queimar juntamente com Satanás e com os seus anjos, e sermos tal como cinza debaixo dos pés dos santos, mesmo sendo adventistas do sétimo dia. Irmãos, nós estamos entendendo que é vida ou morte, nós estamos entendendo que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo, e Deus está fazendo esse apelo para toda a igreja mundial. Ele está constituindo esses 10 dias para que a tua mente, para que a minha mente, para que o teu coração, o meu coração se abram, e nossos ouvidos se abram, e nossos neurônios comecem a trabalhar, e nós compreendemos que Deus, através do seu servo, o pastor Ted Wilson, o qual Ele constituiu nesta igreja como Josué nos últimos dias, está fazendo você e eu pensarmos, tal como os discípulos pensaram na antiguidade, que chegou a hora do tudo ou nada, e que eles têm que derramar a sua vida diante de Deus, para que o Senhor Deus tenha deles misericórdia e piedade e compaixão, e conceda o perdão, e conceda a bênção, e envie-os cheio da presença do Senhor Deus, a fim de fazer a obra de Deus nesses últimos dias. É uma solene advertência que eu faço à igreja, de que nenhum dentre 20 dos nomes que estão registrados no livro da igreja está preparado para terminar a sua obra no mundo, e estão tão sem esperança em Deus e no mundo, como um pecador comum. Serviço Cristão, página 40 e 41. Quantos? Nenhum entre 20. A cada 21 adventistas do sétimo dia no templo da Senhora White, um compreendia que ele deveria derramar a sua vida na presença de Deus, e que ele deveria importunar o Senhor Deus com relação ao Espírito Santo, para que ele tivesse em si todas as características do Senhor Cristo Jesus, a fim de ter esperança em Deus, a fim de ter o selo de Deus. Qual a diferença do tempo dela para o nosso tempo? Nós somos melhores? Não. A diferença é que naquele tempo não tinha televisão, e não tinha videogame, e não tinha outdoor, e não tinha banca de jornal, e não tinham leis falando que os pais nem sequer podem bater nos seus filhos, e não tinha fogo estranho dentro da igreja, e não tinham músicas do mundo dentro da igreja, e não tinha a última grande apostasia ômega dentro da igreja. Essa é a diferença daquele tempo e desse tempo. Então, se alguém se atreve a dizer isso era para o tempo dela, então infelizmente teria que dizer hoje ela. Nenhum dos 50 que estão escritos no livro da igreja tem esperanças em Deus ou no mundo, mas está tão perdido como um pecador comum lá fora. Irmãos, você e eu
Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Não é porque nós estamos aqui na casa de Deus nesses 10 dias, depois do horário do almoço, participando dessa vigília, que nós somos verdadeiramente os eleitos de Deus. O Senhor Deus ainda está dizendo para você e para mim nessa tarde: quando vocês se converterem, apacente as minhas ovelhas. Eu não estou convertido, eu estou convencido, e você também não deve estar convertido ou convertida, mas você deve estar convencido e convencida, porque quando você e eu nos convertermos verdadeiramente ao Senhor Deus e recebermos as torrentes do amor de Deus em nosso coração, como os discípulos receberam no Pentecostes, então, tal como diz o Espírito da profecia, um poder divino, maior, que vem de fora, estará a te impelir como impeliu os discípulos a fazer o bem. Algum poder te impele a fazer verdadeiramente o bem? Ou será que tem um poder que te impele a ficar na sua casa, a ser egoísta, a continuar com os seus planos em vez dos planos de Deus, a continuar com os seus planos para os seus filhos em vez dos planos de Deus para os seus filhos? Seja sincero com você mesmo, porque eu estou sendo sincero comigo mesmo. E o Senhor Deus, em sua bondade, Ele ainda está nos dando tempo, e Ele ainda está dando um alto clamor dentro da igreja de Deus, a fim de compreendermos que ainda há um pouco de tempo para nós adventistas, porque o Senhor Deus há de dar um grande e alto clamor no mundo. Só que Ele diz que você e eu somos a menina dos seus olhos. Ele diz que nos tem escrito nas palmas das suas mãos. Então, antes de dar um alto clamor ao mundo, Ele primeiro está dando um alto clamor dentro da igreja, a fim de que nenhum se perca, porque se Ele ama aqueles que estão no mundo e ainda não fizeram aliança com Ele, quanto mais aqueles que estão dentro da igreja, que já passaram pelas águas batismais e estão querendo verdadeiramente desistir do mundo e de suas vidas para servir ao Senhor. Nós somos o Israel de Deus dos últimos dias. Dentre todos os povos ou povos, o Senhor te escolheu e o Senhor me escolheu, e Ele te amou e Ele me amou, e nós fazemos parte do objeto que Deus tem sobre a face da terra, o qual o Todo-Poderoso, aquele que diz haja e as coisas existem, Ele diz que este objeto, essa igreja cheia de defeito, cheia de mácula, cheia de ruga, é um objeto qual Ele dispensa a sua suprema atenção. Jeová, Ele dispensa a sua suprema atenção por você e por mim. O que significa para Deus vomitar a sua igreja? Em primeiros escritos, o Espírito da profecia nos diz que os ventos estavam prestes a ser o que? Soltos. E Jesus olhou para onde? Para o mundo. Ele olhou para dentro da igreja, Ele viu que você e eu, Ele viu que aquele pregador fala alto e um monte que as pessoas às vezes talvez nem conseguem captar o que ele está falando, ainda não estavam preparados. Então Jesus correu ao Pai e apresentou um rogo dizendo: meu sangue, em desespero, meu sangue, Pai, meu sangue, por favor, poupe mais um pouco de tempo. Vamos se perder aos montões. Eu posso ver Jesus Cristo gemendo diante do Pai por causa de você, por causa de mim. Pai, pelo meu sangue, pelo amor que o Senhor tem por mim, por favor, o Senhor desde o ventre da mãe constituiu o pastor Ted Wilson, coloque ele agora na liderança, põe aquele homem para falar que a reforma e o reavivamento tem que ser pregado dentro da igreja. Por favor, dá mais uma chance para Israel, deixa mais uma vez eu formar um rego ao redor da minha igreja, e derramar água e cuidar dela e pôr adubo, mas por favor ainda não derrube a minha videira. Quem sabe, meu Pai, essas uvas bravas, pelo poder do meu sangue, vão se tornar uvas deliciosas e saborosas para estarem aqui no celeiro do Senhor.
E o Pai então, não resistindo o amor do seu Filho pela sua igreja, então Ele deu a ordem: digam para que os ventos não sejam soltos. E por que Deus não soltou os ventos? É porque o Papa ainda não conseguiu estabelecer uma nova ordem mundial segundo a palavra de Deus. É porque o Papa, os Estados Unidos e os governantes do mundo inteiro ainda não conseguiram lançar uma lei dominical. Não! É porque você e eu não temos o selo. É porque nós estamos ainda cheios de inveja, cheios de ostentação, cheios de orgulho, cheios de ira. Nosso coração ainda é enganoso. Nós ainda não amamos os nossos irmãos. Nós ainda dizemos que o que é meu, o que é seu. Bom, se você quiser dividir comigo, tudo bem, mas o que é meu continua sendo meu. Egoístas, eu estou falando de mim, irmãos. E Deus está dando um tempo, Ele não está deixando sair o decreto dominical por causa disso, porque a parábola das 10 virgens fala em suas entrelinhas que quando sair o decreto dominical, se você e eu não estivermos preparados, quando vir o aí vem o noivo, não vai adiantar você e eu pegarmos as nossas lâmpadas para sair pregando a terceira mensagem angelical, se nós não estivermos cheios do azeite, que é o Espírito Santo. E se você e eu não estamos transbordantes do verdadeiro Espírito Santo e cheios de todos os atributos do Espírito Santo, quando sair o decreto dominical, ainda que as virgens prudentes digam: vai comprar o azeite, vai fazer vigília, vai orar, vai clamar por Deus, mesmo que você e eu venhamos a ir com sinceridade, a parábola nos diz que fechou a porta e as virgens voltaram o quê? Sem azeite, não puderam entrar, porque não dava mais tempo. Porque os eventos finais da página 157 nos diz que aqueles que tiveram oportunidade de buscar a Deus, mas ficaram rejeitando a Deus, a porta se fecha primeiro para eles, e vai continuar por mais um pouco de tempo para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir a palavra, ou por algum fato ouviram e não puderam aceitar a palavra. Irmãos, o que falta na tua e na minha vida para a gente entregar tudo? Eu não quero morrer. Você quer morrer? Se você quisesse, se eu quisesse, nós não estávamos aqui na igreja de Deus. Mas ainda que nós deixamos tudo, redes, barco, pesca, se não estamos convertidos, não adianta nada. Diz o Espírito da profecia: agora, enquanto o nosso sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Perfeito. Deus, Ele fala muito sobre perfeição, o Espírito de profecia também fala sobre perfeição, mas a igreja hoje luta contra a perfeição. Não estamos falando de perfeccionismo, não estamos falando de um fanatismo, o qual tenta alcançar a perfeição de Deus por obras humanas. Nós estamos falando do poder de Deus atuando no imperfeito, de maneira que os dois unidos se tornem algo perfeito. Devemos estar procurando nos tornar perfeitos em Cristo. E aqui ela fala de Cristo, que é nosso exemplo. Em quantas coisas? Todas as coisas. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso e acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem.
E às vezes nós dizemos, mas ele era Deus. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que vão subsistir no tempo de angústia. Nem por um pensamento ele cedia à tentação. Não quer dizer que ele não era tentado em sua mente, mas nem por um pensamento ele cedia à tentação. E eventos finais, na página 231, e eu tenho falado muito a respeito desse texto, eu tenho até medo que ele se torne sem efeito na minha vida. Mas aqui diz a respeito dos 144 mil, dos que vão subsistir no tempo da angústia de Jacó. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram de grande tribulação. Eles passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. O tempo da angústia de Jacó é quando a porta da graça se fechar e os juízos de Deus, juntamente com as trombetas as quais Satanás e os seus anjos vão poder estar atormentando os homens. Tempo o qual 7 da parte de Deus, 6 da parte de Satanás, e todos os homens sem o Espírito Santo de Deus se transformando em demônios, estarão sobre a face da terra. Por isso que é uma tribulação como nunca houve, como jamais haverá. Mas os 144 mil vão estar vivendo neste tempo. Tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, e eles permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Irmãos, quem é o nosso intercessor? Jesus Cristo. E por que Jesus tem que interceder por você e por mim? Porque Deus, o Pai, Ele é santo e Ele é santíssimo. E se eu pecasse na presença de Deus o Pai, está escrito que aquele que pecar, esse morrerá. Então Jesus, Ele morreu em meu lugar, e Ele subiu aos céus para ser o meu intercessor. Então quando você, e quando eu, quando nós pecamos em sinceridade, oramos ao Pai, dizendo: Pai, pequei, me perdoa, em nome do Senhor Jesus. Então o que acontece? O nosso sumo sacerdote está entre Deus e o homem, e ele não apresenta a minha justiça, ele só diz para o Pai: ele está arrependido, mas aqui está o preço, eu paguei o pecado dele, perdoa-o na minha justiça, cubra-o da minha justiça. E o Pai aceita o André, e aceita você, aceita o mundo inteiro que se arrepende de quem? No seu amado Filho. Mas se o sumo sacerdote se despe de suas roupas de sumo sacerdote, para se vestir de suas vestes reais e de vingança, e ele dá um passo para a direita, e o Pai e o homem não tem mais nenhum intercessor e proteção nenhuma. Se eu peco, para quem que eu peço perdão? Quem que intercede por mim? Acabou a obra de Cristo no santuário celestial. Depois que ele cessa de interceder pelo pecador e fecha a porta da graça, ele tira a roupa de sumo sacerdote e ele põe as vestes de vingança. E o Espírito da profecia nos diz que os salvos neste tempo, eles não terão um intercessor entre eles e o Pai. E no grande conflito ainda diz que nós, os santos, teremos que viver a presença do Deus Santíssimo sem um intercessor. E o que isso significa? Isso significa que nós não compreendemos a profecia de Ezequiel, que diz que na nova aliança, e eu sei que o tempo já se esgotou, mas eu já vou passar para o nosso irmão. Ezequiel diz que na nova aliança o Senhor Deus, Ele opera um milagre no homem. Ezequiel diz que água pura vai purificar o homem de todas as suas imundícias e de todos os seus ídolos, e a única água que pode te purificar de todas as suas e de todas as minhas imundícias, de todos os teus e de todos os meus ídolos, é o sangue do Senhor Jesus. Mas o processo vai adiante,
Depois que o Senhor, na nova aliança, nos purifica de todas as imundícias e ídolos, Ele faz uma outra promessa. Ele diz que Ele tira o coração de pedra. E o que é o coração de pedra na palavra de Deus? Povo de dura cerviz. O coração de pedra é um coração pecador, pecaminoso, ama o pecado. Mas Deus, Ele diz que Ele tira o coração de pedra e Ele põe no lugar o quê? Um coração de carne. E Ele, além do coração de carne, Ele diz que Ele põe um novo espírito, uma nova mente, uma nova disposição, diferente da qual você tinha e eu tinha quando nós tínhamos. Eu estou falando isso se nós recebemos a promessa. Quando nós tínhamos um coração de pedra. E depois que Ele põe o coração de carne, Ele vai ainda além. E Ele diz: então eu colocarei dentro de vós o meu espírito. E eu vou fazer com que vocês andeis nas minhas leis. E guardeis os meus juízos e observeis os meus testemunhos. E então vocês vão se lembrar dos seus antigos maus feitos. E vocês vão sentir nojo deles. Irmãos, Deus tem um milagre para realizar na tua e na minha vida. E o milagre é esse: se você e eu vencermos no poder de Deus todas as nossas falhas, a promessa é que Deus tira o teu e o meu coração pecaminoso e põe um coração de carne e um novo espírito. E Ele põe o Espírito Santo e nos sela com o Espírito. E nós passamos a guardar a lei. E nós passamos a odiar o pecado. Somente dessa maneira os filhos dos homens podem passar o tempo da angústia de Jacó à presença de um Deus Santíssimo sem um intercessor. E eu não sou bom em apelos, mas eu apelo aos irmãos pelas misericórdias de Deus. Não deixe a chance passar. Você não sabe se Deus vai te dar mais uma oportunidade para tomar uma decisão de entregar-se completamente nas mãos dele. Nessa semana Deus me deu uma oportunidade. Eu entendi o chamado dele. Se eu não tivesse na hora me agarrado, talvez a minha oportunidade áurea passaria e eu não teria mais uma chance de lutar para, quem sabe, na graça de Deus, receber o selo de Deus. Agora você tem a chance e Deus está confirmando novamente a minha oportunidade. Tome hoje uma decisão de morrer para a sua vida, tomar a cruz de Cristo, se preciso for, seguir Ele por Calvário, para ser mártir de verdade, ou mártir espiritual. Então, vamos. E depois, aquilo que aconteceu com a senhora White, na visão que ela teve, diz que quando eles tentaram lembrar as provas que eles tiveram na terra, diante da glória esplendorosa dos céus, diante da presença do Filho de Deus, diante da beleza de Cristo, diante da presença do Pai, diante do Santo Espírito, no coral de anjos, junto com todos os santos e comendo do fruto da vida, eles talvez coçaram a cabeça e a gente não consegue lembrar de nada. É fácil demais entrar no reino dos céus. Convido vocês a se levantarem, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos pela oportunidade e pelas oportunidades as quais o Senhor nos concede a cada dia. Em tua bondade, perdoe-nos cada falha, toda ostentação, toda inveja, perdoe-nos toda vaidade, enfim, Pai, o Senhor sabe cada um dos pecados que se encontram em nossos corações.
Perdoa-nos, limpa-nos de todas as imundícias e remova todos os ídolos que estão ainda em nossos corações. Então cumpra-se em nós a promessa: dai-nos um coração de carne e um novo espírito, segundo o espírito e a mente do Senhor Jesus. Tire de nós o coração de pedra, cele-nos com teu santo e bom espírito, para verdadeiramente não mais amarmos o pecado, mas sentirmos em nós mesmos nojo do pecado, para que possamos viver na presença do teu Santíssimo a partir de agora. E se porventura o Senhor nos permitir estarmos vivos no tempo dos juízos, que possamos estar na presença do Senhor, ainda que sem um intercessor, e tal como Cristo, que viveu em sua presença sem um intercessor, mas não caiu em tentação, assim também nós não venhamos a, depois de selados, cair em tentação. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, que toda a Tua vontade se faça em nossas vidas, é o que nós lhe pedimos e desde já agradecemos. Amém, Senhor.